Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões Caminho. Hoje nós vamos falar sobre um verdadeiro tabu no movimento espírita. Vamos falar sobre política. O espírita e a política. Ora, muitos espíritas, muitas pessoas simpatizantes do movimento espírita, acham que a política é algo incrivelmente nocivo, onde o adepto, o estudioso do espiritismo, não deve fazer parte, porque é se sujar. E a gente tem uma reflexão sobre isso. É realmente isso? O espírita, o adepto, ou mesmo de outras religiões, Umbanda, budismo, sei lá, devem ser refratário à política? Bom, a história do espiritismo brasileiro prova absurdamente o contrário. A gente entende o ser humano como um ser essencialmente político desde a antiguidade. Mesmo no núcleo familiar, há relações políticas entre o pai e a mãe, entre os companheiros, entre os filhos entre si, entre os pais e filhos, entre os avós e os filhos. Quer dizer, nós, em essência, somos seres políticos. É claro que essa turbulência que a gente está vivendo no Brasil hoje e também no mundo é um reflexo de pessoas com mau caráter, de mais escolhas por parte da população. Não podemos entender como 100% da classe política como corrupta. Da mesma forma que a gente não pode entender como 100% de líderes religiosos como pessoas puras ou impuras, moralmente falando, devedoras, como a gente vê, todo pai de santo é satanista, é um cara do mal, todo presidente de casa espírita é um cubo de gelo, é insensível, todo padre, enfim. O problema é que a gente generaliza. O programa hoje vai apresentar alguns dados que objetivam, sim, uma melhor conscientização nossa. E claro, que a nossa conscientização possa, de fato, refletir num quadro político melhor, seja a nível nacional ou até mesmo em nosso lar. O objetivo maior é que a gente ajude a melhorar a classe política governante do nosso município, do nosso estado e do nosso país, de forma muito simples. Como eu disse, as pessoas acham que o espírita não pode se meter com política, porque se suja, são obsessões terríveis. Não é bem assim não. O espiritismo brasileiro, como eu já disse, ele é marcado por políticos. Gigantes do espiritismo brasileiro foram políticos ativos, que não defenderam obrigatoriamente os espíritas, os seus pares doutrinários. Agiram sim em benefício de todos. Não segregaram, que nem a gente vê determinadas bancadas, determinados prefeitos, determinados governadores e talvez um presidente da república ou outro, não sei. O que marca a obrigatoriedade do político que estuda o espiritismo é a universalidade das suas ações. Ele tem que servir a todos da mesma forma, sem interesses particulares. Uma listinha que vai começar no século XIX, de alguns espíritas que fizeram muito bem pela sociedade, servindo como políticos. Ora, vamos começar lá pelo século XIX com o patrono do espiritismo brasileiro, Adolfo Bezerra de Menezes, que foi médico, militar, escritor, jornalista e político. Bezerra de Menezes foi eleito vereador inúmeras vezes, o pai dos pobres. Chegou a ser eleito presidente da Câmara Municipal, que hoje equivale
o cargo de prefeito do Rio de Janeiro, que na época era considerado um município neutro. Chegou a ser deputado provincial. Nós temos um homem nascido no Rio de Janeiro, mas cuja trajetória se deu no estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Matão. Cairbar Schutel, farmacêutico, boticário, vereador da cidade de Matão. Bittencourt Sampaio, outro titã do espiritismo brasileiro, chegou a ser presidente da província do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Chegamos aí ao século XX, bem avançado, século XX, com um médium que se tornou um baluarte na Umbanda, Zélio Fernandino de Moraes. Aquele que foi discriminado num centro espírita lá em Niterói, conforme alguns documentos comprovam, além das lendas, né, orais. Aquele cuja entidade, se manifestando com a aparência perispiritual de um caboclo, falou que quem mais sabe vai ensinar ao que menos sabe, e a ninguém será dado as costas, pois esta era a vontade do Pai. Zélio Fernandino foi vereador em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E nós temos outros, como Campos Vergal, Freitas Nobre, Emílio Manso, Castro Neves, tantos outros. Esse programa ele objetiva a nossa conscientização. Não é fácil, mas a gente está esperando que a transição planetária pegue um rodo gigantesco e empurre esses bandidos que são travestidos de políticos para um abismo. A gente esquece da nossa responsabilidade como agentes transformadores deste planeta, da sociedade. O que é a reforma íntima se não melhorar o posicionamento político individual de cada um de nós? A gente fala, eu tenho que ter perdão, eu tenho que ter paciência, mas eu tenho que também saber cobrar, escolher representantes. E se eu perceber que eu não tenho representantes para a minha escolha, que eu me lance como representante. Foi assim com Bezerra de Menezes. Ele não queria. O grupo que o cercava, percebendo que não tinha um outro candidato melhor, aí ele se apresentou. Mas ainda assim estavam com medo de que ele abdicasse assim que fosse eleito. Então ele teve que se comprometer com os amigos dele que ele iria seguir o seu mandato, e ele fez muito bem para a população, como médico, como ser humano. A doutrina espírita norteava os seus passos, e norteando os seus passos ele legislou igualmente para todos. Bem diferente do que vemos hoje em dia. Quando temos, por exemplo, prefeito legislando em causa própria, de acordo com a sua crença religiosa, de que às vezes pode ser mal interpretado e cair para um radicalismo, para uma perseguição, pelo combate a toda um modo de vida, uma cultura, que nem nós temos atualmente na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né? A gente tem que amadurecer alguns conceitos. Nós queremos um Congresso Nacional, um Senado, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Municipal limpas, éticas. Precisamos primeiro ser éticos, precisamos primeiro ser limpos moralmente. Numa segunda esfera, buscar aqueles representantes que temos por ideal, independente de partido político, de crença religiosa. O que tem de gente que vota em determinado candidato por conta de título, padre, pastor, pai de santo, não é por aí. O espírita ele não bate no peito dizendo que é espírita e cobrando que os adeptos do espiritismo votem nele porque ele é espírita.
Ele tem que ter bom planejamento político, tem que ser ativo, tem que ser ético, coerente, limpo moralmente. Somente assim a sociedade vai melhorar. Somente assim a gente vai ter saúde, educação, respeito, vai ter trabalho. Vejamos bem quem a gente elege. Lidemos melhor com o movimento político a partir das nossas ações. Não esqueçamos mais, o ser humano é um ser político. Somos políticos há milhares de anos, ao longo das reencarnações, temos que conviver com a política, saber a nossa responsabilidade e responsabilizar o outro. Este é o programa de hoje e até o próximo. Eu espero que tenha gostado, compartilhe, curta, comente, se inscreva. Até a próxima!